Palmeiras tenta a contratação de um lateral esquerdo do Sporting de Portugal, o Corinthians conversa com um zagueiro na Turquia e o São Paulo recebe a sugestão de um atacante da Série A do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses três temas e fala também do Cruzeiro e grande fase, como é que andam as negociações pela renovação de contrato de Matheus Pereira. Trago novidades sobre o futuro do Pedro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e John Arias a caminho da Premier League. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa segunda-feira vai numa dupla, preciso da vitória da África do Sul contra Mali, jogo feminino, e preciso da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto ou do empate contra o Volta Redonda pela Série B. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$107. Para facilitar a sua vida, estou deixando no comentário fixo um link. Você vai clicar, fazer seu cadastro e automaticamente esse bilhete aparece. Aí você deposita o valor que quiser e aposta quanto quiser também. É só importante lembrar que para jogar você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Queria registrar a estreia de Kevin Coloni, atacante de 20 anos de idade pela Portuguesa no último sábado. Esse menino chegou recentemente para a base da Lusa e é o artilheiro da equipe sub-20 que faz ótima campanha no Paulista. Kevin chamou tanta atenção que foi promovido ao time principal durante a semana e fez sua estreia na Série D, na vitória por 2-1 contra o Água Santa. Atleta que com a camisa do Sub-20 tinha 8 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ele entra na reta final da partida contra o Água Santa, quando o Portuguesa e Água Santa empatavam em 1-1. A Lusa saiu com a vitória e os 3 pontos. Hora de falar sobre a Cazé TV, que vai transmitir todos os 104 jogos da próxima Copa do Mundo de seleções, marcada para metade do ano que vem. O anúncio foi feito pelo próprio Cazé nesse domingo. Serão 104 partidas de graça aqui no YouTube. E aí, só a título de comparação, a Globo vai exibir metade desses jogos, 52 partidas em TV aberta. Já Vilar, zagueiro que pertence ao Maringá, 25 anos de idade, está rescindindo seu contrato com o clube na justiça. E interessa a Sport, Ceará e Atlético Paranaense. Assim que tiver alguma definição sobre o futuro do atleta, eu conto para vocês. Quero contar também que Guilherme Marques, meio atacante, que já passou pelo Goiás no ano de 2023, rescindiu seu contrato com o Changchun Yatai da China e deve retornar ao futebol brasileiro. Ele já tem algumas conversas em andamento. Marcelo Robalinho é quem o representa e tenta encaixá-lo em um clube daqui. Só para fechar de vez o giro de notícias, contar que Jaime Lozano, técnico do Pachuca, afirmou que John Kennedy está voltando às Laranjeiras. O Lozano, às vésperas de um jogo do Campeonato Mexicano, contou que o atleta brasileiro estava relacionado, mas foi retirado do hotel por conta dessa negociação para retornar ao Flu, que é dono dos direitos econômicos do jogador. Preciso falar agora sobre o Chelsea, que fez história e quebrou a banca. 3-0 contra o PSG na final da Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea se tornou o primeiro clube da história do futebol em todos os tempos a ganhar todas as principais ligas. O clube inglês já tinha Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Mundial de Clubes e agora a Copa do Mundo de Clubes em sua primeira edição, torneio organizado pela FIFA e que certamente voltará em 4 anos, embora o presidente da FIFA tenha ideia de realizá-la a cada 2 anos. Queria destacar que no 3-0 contra o PSG, para mim a grande surpresa do domingo, enorme atuação de Cole Palmer. João Pedro também merece destaque. O goleiro do Chelsea pegou até pensamento, Cucurella sempre irritando os adversários, e o PSG, que vinha arrebentando na temporada, não conseguiu jogar. Vitinha mal, Dembélé praticamente não pegou na bola, o Nuno Mendes, ótimo lateral esquerdo, teve atuação discreta. O Chelsea mereceu a vitória e uma bolada gigante. Foram quase 250 milhões de reais de prêmio. Queria destacar só para completar a participação do João Pedro, que chega pro mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, 3 jogos, 3 gols. Foi titular 2 vezes e marcou nas 2 partidas como titular, na semifinal e também na final.
Hora de falar agora sobre a renovação de contrato de Matheus Pereira no Cruzeiro. Raposa que vive fase espetacular nesse domingo, 4-1 em cima do Grêmio, com 3 gols de Caio Jorge e uma grande atuação de Matheus Pereira. O Cruzeiro tem pressa para renovar o contrato do meio atacante, até porque o vínculo se encerra em 30 de junho do ano que vem, ou seja, ele já tem menos de um ano até o fim do contrato e a partir de janeiro, se não houver a renovação, ele vai estar livre para assinar um pré-contrato com quem bem entender para deixar a Raposa de graça. Matheus Pereira, que havia sido comprado do Al Hilal por 5 milhões de euros. O Cruzeiro está esperançoso de que essa renovação seja fechada nos próximos dias. As tratativas estão em andamento e o Matheus Pereira, que no início da temporada queria deixar o Cruzeiro, tem um pensamento completamente diferente por agora. Ele topa a renovação de contrato e deve ter seu salário aumentado. Hoje ele ganha na casa de R$1.800.000 por mês, vai chegar aos mesmos R$2.200.000 do Gabigol vestindo a camisa do Cruzeiro. Só para completar, em relação à Raposa, queria destacar uma declaração do Leonardo Jardim, preocupado com o Oba-Oba. Ele disse depois da vitória por 4-1 contra o Grêmio o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro foi feito para ser competitivo e chegar à Libertadores. Esse é o grande objetivo proposto pelo clube. A preocupação do Leonardo Jardim é de que todo mundo comece a falar em título e se esse título não vier, cause decepção no torcedor cruzeirense, que foi em grande número pro Mineirão nesse domingo. Hora de falar sobre John Arias. O meia atacante colombiano está se despedindo do Fluminense por consequência do futebol brasileiro, negociação avançada com o Wolverhampton. O time inglês ofereceu cerca de 20 milhões de euros e tem tratativas avançadas com o Fluminense. Com Arias o acordo já está fechado há alguns dias, muita gente inclusive fazendo associação dessa negociação ao choro do Arias depois da partida que causou a eliminação do Fluminense nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, derrota por 2-0 para o Chelsea. Ali já se imaginava hoje que o Arias tinha uma negociação em andamento e que não voltaria a defender a camisa do tricolor. 20 milhões de euros hoje equivalem a 130 milhões de reais, o Flu fica com metade dessa cifra, o clube que o vendeu da Colômbia fica com a outra metade. Só para lembrar que desde que se dispôs a sair do país para jogar na Europa, a melhor proposta que o Fluminense havia tido pelo Arias foi de 12 milhões de euros do Zenit. Fez bem o Fluminense de segurá-lo, conseguiu garantir a presença de um grande craque na Copa do Mundo de Clubes e agora o vende por 130 milhões de reais. Hora de falar sobre Pedro, para onde vai o atacante do Flamengo? Nessa segunda-feira, imaginemos que propostas sejam apresentadas ao Fla da parte do empresário. E a primeira oferta deve ser do Zenit da Rússia, informação divulgada pelo Pilhado dá conta de que o clube russo topa bancar algo na casa dos 15 milhões de euros, exatamente a cifra citada por José Boto durante a semana passada como o valor que interessaria para que o Flamengo negociasse. O BAP chegou a desmentir o José Boto dizendo que não queria vender o Pedro, mas diante de tudo que aconteceu no final de semana, você vai lembrar que o Felipe Luiz chegou a declarar publicamente sua insatisfação com o comportamento do Pedro, nada profissional ao longo da semana, irritado com a diretoria, a tendência é que o Pedro seja negociado. Nicola, não dá para o Pedro se mudar para um clube brasileiro, essa chance praticamente inexiste. Primeiro porque o BAP não quer vender um Pedro por um rival, imaginando que ele pode fazer enorme sucesso com a camisa de outro time. Depois, tem outro ponto super importante. Digamos, por exemplo, que o Palmeiras, o Bahia ou qualquer outro clube o contrate. O Pedro não pode ser mais utilizado no Campeonato Brasileiro nesse ano porque já estourou o limite de 7 partidas. Pedro também não pode mais disputar a Copa do Brasil porque jogou a terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil. E a permissão para que um atleta jogue por 2 clubes diferentes na Copa do Brasil vale desde que ele tenha jogado apenas a primeira e a segunda fase por um clube. O Pedro jogou a terceira e está impedido de jogar pela Copa do Brasil. Ou seja, se o Palmeiras, por exemplo, quisesse contratar o Pedro, poderia utilizá-lo apenas na Libertadores da América, valor que não compensa, especialmente porque as cifras serão bastante altas. Hoje o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros. Não acho que essa oferta de 22 milhões de euros chegue. Atleta que também esteve recentemente na mira de um clube da Turquia e outro do México, são mercados que ele hoje pretende evitar. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Gerson foi anunciado como novo reforço do Zenit e postou uma carta de despedida para o torcedor do Flamengo. Ele disse, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, esse texto aqui é para agradecer por tudo, porque tive a oportunidade de realizar meu sonho, de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar, Clube de Regatas do Flamengo. Poderia falar sobre muito o que aconteceu, mas essa mensagem
é para quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Foi o que disse o Gerson, evitando mais conflitos ou confusões. Contei para vocês que ele deixa o Fla muito irritado com o José Boto e também com o Bap. Bora de notícia exclusiva. Quero contar que o Benfica entrou na briga por Richard Rios. O volante colombiano, que vai ser negociado pelo Palmeiras nessa janela de transferências, já tinha uma oferta da Roma, 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Benfica apareceu durante esse final de semana com uma oferta de 25 milhões de euros. Importante contar que o Palmeiras exige 30 milhões de euros para fazer negócio. 30 milhões de euros hoje equivalem a 195 milhões de reais. Quero contar também que a Inter de Milão prepara uma oferta, embora ela ainda não tenha sido apresentada. O time italiano pretende vender primeiro o Çalhanoğlu para depois apresentar essa oferta para o Verdão. Só para completar, Richard Rios dá preferência à Itália em relação a Portugal. Então, se Roma e Benfica conseguirem melhorar suas ofertas e tiverem o sim do Palmeiras, a tendência é que o Richard Rios prefira a Roma. Quero dizer ainda que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, os outros 30% são divididos entre Guarani, Flamengo e o próprio jogador. Tem mais uma sobre o Verdão. O Palmeiras fechou nas últimas horas a transferência de Naves, zagueiro, para o Alverca. O Naves, que chegou a estar cotado para jogar em outros clubes do futebol do Brasil e também no Shabab Al-Ahly, foi emprestado por uma temporada sem custos. O valor da compra é de 4 milhões de euros e a escolha pelo Alverca se deu porque o Naves precisa de minutos, ele precisa jogar. E o clube português deixou bem claro que o Naves chega para ser titular absoluto. Hora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para você sobre um atacante venezuelano oferecido ao São Paulo no fim da semana passada. Kervin Andrade, jogador da seleção do seu país e que pertence ao Fortaleza, foi sugerido ao tricolor. Essa consulta se deu na semana passada quando o Diogo Silva, responsável pela carreira do Kervin Andrade, esteve no CT da Barra Funda para apresentar detalhes do jogador. O Kervin está fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, embora tenha feito uma temporada passada bastante boa. Em 2024 foram 35 jogos, 7 gols e 5 assistências. O Diogo foi recebido no São Paulo, apresentou os detalhes, falou que consegue tirar o atleta do Fortaleza sem custos no empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. São Paulo seria obrigado a pagar apenas os salários que estão dentro da realidade financeira do tricolor. O negócio só vai avançar se houver o sim do Hernan Crespo e também da comissão técnica, que prometeram analisar e estudar o futebol desse ponta, que tem bastante talento, muita qualidade nos pés, mas que ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Lyon. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor busca um lateral direito e mais um atacante de velocidade. Essas são as principais prioridades do mercado do São Paulo nesse momento. Tricolor que vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu para o Flamengo no sábado, já havia perdido antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mirassol, para o Bahia e para o Vasco da Gama. Até por isso, o Z4 virou algo bastante próximo. Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento. Atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa. Ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado.
Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Palmeiras conversa com Matheus Reis, lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. E aí vale a lembrança de que desde o começo da temporada, Palmeiras busca um lateral esquerdo. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e Mauro Júnior, que atua no PSV, eram as prioridades. Não houve acordo com os clubes para a compra desses atletas. O Matheus Reis acaba de ter seu contrato prorrogado por mais uma temporada de forma automática no Sporting, embora o Matheus e o Sporting negociassem um contrato muito maior, que faria com que ele se tornasse jogador do Sporting até 2029. O Matheus encerrou essas negociações porque ficou muito preocupado com uma série de ameaças de morte que recebeu. Só para lembrar, no fim da temporada passada em Portugal, o Sporting dele enfrentou o Benfica na Taça de Portugal. E o Matheus Reis acabou, sem querer, acertando um chute na cabeça de um adversário do Benfica. Torcedores do Benfica, da mesma cidade do Sporting, passaram a ameaçar o Matheus Reis e também a sua esposa, grávida, e o seu filho de 6 anos. Chegaram a mandar mensagens sobre o endereço da escola do filho, mandaram fotos da esposa grávida, enfim, tudo isso fez com que o Matheus Reis desistisse de passar férias em Portugal e viesse às pressas para o Brasil. O Sporting conta com o atleta, mas o Matheus tem afirmado que não pretende continuar no clube por conta do medo de que eventualmente alguma coisa aconteça com a sua família. Essa situação mobilizou o Sporting, que aceita negociá-lo mesmo tendo mais um ano de contrato. E a informação que eu quero contar para vocês é que o Palmeiras e um time do Catar demonstraram interesse nesse atleta, revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia antes de se mudar para Portugal. Por lá ele esteve no Rio Ave e no Moreirense até se mudar para o Sporting de Portugal. Atua como zagueiro e também ele é lateral esquerdo, mas também pode ser utilizado como zagueiro. Essa polivalência chama ainda mais a atenção do técnico Abel Ferreira. Temporada passada de 46 jogos e 2 assistências. Dá para contar que o Matheus Reis tem papel importante no bom time do Sporting e caberia bem nessa equipe do Palmeiras. Estou tentando descobrir as cifras e as condições do negócio, mas dá para cravar que o Matheus Reis é um alvo alviverde para essa janela da metade do ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!